pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao Nortecast. O Nortecast é o podcast mais direcional do Brasil. E eu estou aqui com vários convidados. Me chamo Guilherme Almeida. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, o podcast mais direcional do país. Eu estou aqui com Antônio Marquinhos. Fala, Marquinhos. É isso aí, galera. Cara, é um prazer imenso, né? Estar com essa bancada aqui tão de peso, né? Que são 4 gerações aqui. Eu sou a geração que está iniciando tudo e eu estou aprendendo demais com essa galera aqui. Essa galera tem um currículo, tem um know-how, como o Celso falou aqui, imenso para compartilhar com nós. Isso mesmo. E nosso amigo e professor Celso Brandão. Fala, Brandão. É isso aí, nós estamos aqui, fazemos parte desse time e vamos com certeza levar muitos convidados legais para você aprender e quem sabe trazer um norte para a sua vida. Nós estamos aqui nesse novo empreendimento, exatamente para fazer você alavancar a sua vida. Isso mesmo. E o sorriso branco. E falando de sorriso branco, estou aqui também com o Fábio. Fábio, que é um odontologista e parte desse projeto também. Fala, Fábio. Isso, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com essa turma que é maravilhosa. Estar com eles é um prazer, a conversa flui. E como o Marquinhos falou, são gerações diferentes, mas todos imbuídos de um mesmo propósito, como o Guilherme falou, que nasceu no coração de Deus, que é ajudar pessoas. Esse é o grande sentido da vida. Então, esse é o nosso maior desejo de estar aqui nessa mesa, com esse podcast, é poder ajudar você a crescer junto com a gente. Então, vem nessa jornada com a gente. Cara, e é muito fantástico isso. Esse projeto, ele nasceu no coração de Deus, com o intuito disso que você falou, o intuito de ajudar pessoas que estão perdidas, né? Muita gente que deseja vencer na vida, né, Celso? Muita gente que quer vencer na vida. A gente sabe que muitas pessoas, elas têm sonhos, têm objetivos, mas há muito tempo eu venho observando, né? A gente vem observando isso, que as pessoas sofrem demais por não alcançar, não chegar lá, e isso traz muito sofrimento, não somente para a pessoa como indivíduo, mas também para a família também sofre, né? Porque fica frustrada. E esse projeto nasceu no coração de Deus para ajudar justamente essas pessoas do reino também, né? Pessoas do reino, que fazem parte do reino, para ter uma direção, ter um norte. Porque se ela não deu certo, algo aconteceu. E nós temos experiência, temos know-how aqui suficiente, né? Fábio aqui é um odontologista de sucesso, implantodontista também de sucesso. Tem Marquinhos aqui, tem Celso Brandão, o Ali que está ali por trás das câmeras. O Ali que também chegou aí a um alto nível aqui na nossa região como um dos melhores cinegrafistas aí. É um cara top, excelente profissional. E a gente tem muito know-how para passar para essa pessoa que ela está iniciando, às vezes ela está até iniciando como cinegrafista. E já está até pensando em desistir também. E assim, Guilherme, saber onde essa pessoa se encontra, né? No sentido assim, às vezes ela tem um projeto como ideia, ou seja, ela ainda não começou. Ou a outra pessoa que tem um projeto, teve um projeto, deu início, mas no primeiro obstáculo desistiu, né? Que esse é um dos segredos do empreendedorismo. É um desafio atrás do outro, um desafio atrás do outro. Isso, e a pessoa tem que fazer network, tem que conhecer pessoas, tem que botar a cabeça para funcionar e resolver esses problemas de diversas maneiras possíveis. E existe aquela pessoa que está já à frente, né? Mas que todas as pessoas, né, que seja o nível que ela esteja, ela tem algo a aprender, né? E a gente vai trazer pessoas aqui, né, que tem toda uma história de anos, de 20 anos, de 30 anos de carreira, que ela vai ter muito a enriquecer essa conversa aqui. Pessoas que saíram do zero, né, que não tinham nada. Total hoje são zero. Milionários, né? Na nossa cidade nós temos várias pessoas, na nossa região aqui, várias pessoas que hoje atingiram o topo, né, Fábio, né, Brandão? E tem muito know-how que passa, tem muito conhecimento, tem muita história belíssima, né? E aqui na mesa a gente tem muita gente com isso, né? Isso. Nós temos essa história para contar e é esse norte que nós queremos dar para você que está iniciando,
que não sabe o que fazer, que está pensando em desistir ou até que já desistiu de um sonho. Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Curte esse vídeo, né? Compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e ativa os sininhos, a notificação, né, Marquinhos? Isso, muito importante, é muito importante. Nós estamos aqui para ajudar pessoas. Então, que isso possa partir também de vocês. Nos ajuda a compartilhar, a fazer com que nós alcancemos o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando elas. Não é não, Celso Brandão? A verdade é essa. A ideia é ajudar pessoas. Nós estamos aqui de forma nenhuma com um empreendimento para ganhar dinheiro. De forma nenhuma. Nós estamos aqui com um empreendimento para ajudar pessoas. Isso. E pessoas que estão com ideias, pessoas que estão ainda amadurecendo ideias, pessoas que já colocaram a ideia em prática e até o momento não conseguiu o efeito esperado. Então, esse é o canal do cara ouvir e ver exatamente para ver esse norte e entender como funciona a vida em vários momentos e, claro, com pessoas que vão estar aqui partilhando os seus conhecimentos e suas experiências para que você possa se dar bem com a sua vida e a sua ideia. O Brandão é um dos convidados, quando eu vou falar o nome, né, que você ligou para ele e tal. E ele falou algo fantástico que você compartilhou comigo, que eu achei, isso é realmente o que é empreendedor, a pessoa que tem visão, a pessoa que tem... Né? Ele falou sobre a ideia. Você lembra que ele falou? Lembro. A ideia, quando a gente passava a ideia do podcast, que era exatamente trazer pessoas que venceram obstáculos. Tem uma história. Que tem história nessa trajetória. Aí ele ficou muito feliz, ele disse, isso é uma coisa que a gente sempre quis fazer, ajudar pessoas. E eu vou com todo prazer participar do programa exatamente para a gente mostrar como se reinventar e fazer com que outras pessoas possam, de fato, encontrar um norte e seguir a vida em frente. É uma ideia fantástica, né, Fábio? Sim, e O compartilhar. Compartilhar a ideia. E o barato é porque hoje as pessoas, muitas vezes, elas não têm propósito de vida. Elas não sabem o que elas querem da vida. Às vezes você pergunta, qual é o seu projeto de futuro? Elas acham que muitas vezes passar num concurso é fazer um vestibular e não conseguem pensar Fora da caixa. fora da caixa, num Verdade. projeto de vida. Qual o seu propósito de vida? O que é que você quer aqui na Terra? O que é que você veio fazer? Verdade. Então, eu entendo que a gente está aqui para justamente ajudar a você a pensar, como o Guilherme falou, fora da caixa. Então, isso é sucesso. Isso aqui é um projeto de sucesso, porque eu entendo, como o Marquinhos falou, você pode propagar isso para outras pessoas. Né? É isso. Cara, Fábio, você tem uma história legal. Uma história fantástica. Uhum. E aí a gente vai falar sobre isso também, né? Ele saiu da Bahia. Lembra, não? Saiu da Bahia. Bahia, e aí? Pô, fala assim mesmo lá? Peraí, como é? Aí- Baiano não nasce. Nada estreia. Você saiu da Bahia, saiu de um estado que é fantástico, um estado eu não conheço muito, conheci pouco o estado da Bahia, mas é fantástico o estado. E você morava na capital, né? Eu vou falar um pouco da minha história. Eu sou baiano, nasci em Feira de Santana, na Bahia, e como todo adolescente da minha época, com 13 anos de idade, eu fui para a capital, Salvador, para estudar. Então, Afogados da Ingazeira é por enquanto, a terceira cidade que eu moro, né? Eu não sei o que é que vai acontecer na frente, né? Verdade. Existem outros projetos aí, mas a gente só sabe o próximo passo, né? Os outros a gente não consegue enxergar ainda, né? Visualizar. Isso. Galera, só detalhe aqui, a gente, todos os 4 aqui somos pilotos desse programa, né? Isso, exatamente. Mas todos eles têm uma história para contar, e uma história fantástica, e eu quero falar sobre isso, a gente quer falar sobre isso, para que as pessoas tenham um norte, né? Tem esse norte de início, vamos falar de início, já que a gente está no início do nosso podcast, né? Cara, e assim, uma coisa interessante que eu acho, assim, nós falamos muito dos pontos positivos, né? Dos nossos acertos. Mas algo que uma pergunta que eu faço com muita frequência é que qual foi seu maior erro? Onde você errou? Sabe? Porque as pessoas, elas vão saber acertar, mas elas vão saber o que não fazer também. Eu acho que isso é um ponto positivo, assim, um norte
É. Que muito interessante que as pessoas vão ter. Que Agora essa pergunta aí, velho, essa pergunta ela é muito forte. Eu acho que deve deixar pra depois, né, não? Eu acho que essa daí é pra agora não. Mas é verdade, isso mesmo, Marquinhos. Essa pergunta. E assim, as pessoas querem saber onde elas estão errando. Isso. Né? E talvez você já passou, eu já passei por algo que essa pessoa tá passando e não sabe. Né? Mas essa pergunta é muito. Eu acho que vale milhão essa daí. Isso aí. O que é que você acha? Vale milhão, não vale? Vale. Mas você saiu da Bahia. Isso. E aí eu Peraí. Você saiu de Feira de Santana Isso. Pra Salvador. pra Salvador. Para estudar. Mas Bahia, Bahia, o povo fala assim mesmo, Bahia, e aí, oxente. Não tem isso, não tem isso. É folclórico. Aí é exagero. Exagero. Mas é legal. O Fábio ele tem uma história muito bonita, ele já me contou em off, do que vendia, o que fazia para pagar a faculdade. E muita gente, quando vê alguém que ascendeu, eles acham que o cara já nasceu daquele jeito. Né? E na realidade tem todo um trajeto, tem todo um trabalho, né? Tem todo digamos assim, um sofrimento. Não é fácil, o sucesso não cai na mesa. Então, nada vem de graça. Então, o Fábio ele tem uma história exatamente que estava lá, vendendo alguma coisa, vendia água, dependendo do momento, estava na praia vendendo picolé. E muita gente hoje quer as coisas, mas não parte do princípio do trabalho para adquirir alguma coisa e a partir dali, do picolé na caixinha, né, para a sorveteria. Né, para o fabrico do picolé. Ele já está pensando na fábrica sem saber nada sobre picolé. Nem como vender, quanto mais como fabricar. Então o Fábio tem uma história muito linda em relação a isso, que veio do nada e de repente surge com o quê? Com o trabalho. Isso. Eu fui para Salvador estudar e em determinada época da minha adolescência, os meus pais se separaram e a renda familiar desabou. Desabou mesmo. A gente não chegou a passar fome, mas passamos por alguns apertos financeiros, né? E eu precisava de dinheiro para poder tocar os projetos de vida. Isso, né? você tinha quantos anos? Tinha 16 anos, né? Eu tive que amadurecer muito rápido por isso. Papai não estava mais em casa e tive que assumir algumas responsabilidades pelas circunstâncias da vida. É nessas horas que divide os homens dos meninos. Eu tive que ser forçado, eu tive que amadurecer com isso. E aí, eu lembro que foi expulso da juventude. Sim. Para ser um adulto. Isso, com 17 anos mais ou menos, eu entendi que o único caminho que eu tinha de conseguir melhorar de vida era estudando. Então, quando eu fiz o terceiro ano em Salvador, num colégio chamado Colégio Sacramentinas, né? É tipo o Salesiano que tem em Recife, né? Colégio muito bom. E você tem a família lá? Em Salvador? Sim. Sim, meus pais moravam em Salvador, morava todo mundo em casa com meus irmãos. Foi a família toda para Salvador. Foi todo mundo para lá, entendi. Isso, todo mundo para Salvador. E hoje, quando eu converso com meu pai, eu falo, poxa, meu pai, você foi corajoso, porque você tinha uma estrutura em Feira de Santana muito boa. A gente morava numa casa de 10 quartos. Pô. Caramba. Ô, Fábio, mas... Era uma casa mesmo? Aquelas casas de fazendeiro. Aquelas casas antigas. Caramba, e aí papai deixou tudo, né, e entendeu que a gente precisava estudar. E aí foi para Salvador, né? Abriu mão de uma condição financeira, foi para Salvador, pensando no custo de vida bem mais alto. No nosso futuro a nível de estudo. Na época, isso há 40 anos atrás, né? Se pensava dessa forma. Então, em Salvador, eu tive que correr atrás, né? Sufoco. E aí, o que pintava, eu fazia. Então, eu conversando com o Celso, eu já trabalhei de vigia de estacionamento. Poxa, caramba. Nunca que eu sei essa coisa. Essa é nova pra mim. Legal. Só um tempo aí, não sabia disso, não. Ficava com a caneta lá anotando, o carro entrando e saindo e eu anotando. E aí, no fim do mês, eu recebia um dinheiro. Né? Lembro que eu tinha festa de largo em Salvador, essas festas tipo Arerê, né? Arerê? E aí, o que eu fazia? Eu juntava com um amigo e eu ia para o Extra, o Macro, né? O Atacarejo, e comprava fardos de água mineral, fardos de refrigerante, fardos de cerveja, pegava o isopor, o gelo e ficava na beira da festa vendendo cerveja. Vendendo água mineral. Empreendedor aí, cara. Você hoje é um dentista, implantodontista também, né? De renome aqui na cidade, mas não começou assim. Não. Você antes foi vendedor ambulante. Sim, vendia nas festas de lago. De vendedor ambulante
a um dentista de renome. Com Olha o consultório. corte aí, hein? Olha o corte aí, ó. De vendedor ambulante a dentista de renome. É um consultório bem estruturado aqui na nossa Da hora. região. Na região toda, né? As pessoas Isso. procuram você, vem de outras cidades, Brandão, para fazer implante com você. Carnaval, quando tinha carnaval, as abadás de carnaval, eu vendia. Eu ia ter um bloco em Salvador chamado Chiclete com Banana, Camaleão, então eu ia na sede no começo do ano, juntava um dinheirinho suado para comprar aquilo. E aí, quando chegava perto do carnaval, na época tinha um jornal, o Jornal à Tarde em Salvador, você botava nos classificados. Classificados, Legal, Isso, e aí eu ficava vendendo. Ficava perto de um telefone fixo quando tocava, e aí corria para vender, para poder juntar um dinheirinho para poder fazer os projetos de vida. Aí, galera, ó, são essas histórias e muito mais que vocês só vão ver aqui, hein, no Nortecast. Caramba, velho. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu estudava, né? Entrei na Federal e quando eu consegui entrar, eu nunca me esqueço, eu tinha um parente que eu estava numa mesa almoçando, papai, e esse parente me olhou para o meu olho e falou: você não vai conseguir entrar em odontologia. Cara, Aí eu não disse nada, eu só fiz estudar. E aí passei no primeiro semestre na posição 33. melhor resposta, hein? Foi, e quando eu entrei na faculdade eu tive um choque, porque na Federal, quando eu estudei, era um pessoal classe alta. E eu tinha grana nessa época, entendeu? E eu lembro que eu tinha um tênis, até hoje, um tênis branco de uma marca chamada Pé do Atleta, só tinha esse tênis. Pensava que ele ia dizer que chute, tá? É outra geração. Mas aí eu estudei Mas, como a gente tá falando de início, qual foi o start? Onde você... Decidiu, Deus, vou fazer odontologia. Isso. Quando foi isso aí? Aí que entra network, relacionamento, porque pessoas, eu tinha amigos que enveredaram para umas áreas de não fazer nada na vida, usar drogas, e eu me aproximei de pessoas que queriam alguma coisa na vida. Então, esses amigos, eles estudavam nos melhores colégios de Salvador, e eles queriam fazer odontologia, né? Alguns queriam fazer medicina, outros faziam odontologia. E eu comecei a andar com essas pessoas. Eles eram mais velhos que eu, 2, 3 anos, e eu me espelhava neles. E o dito popular valeu. Diga com quem andas e eu te direi quem és. Isso. Eu ia falar isso aí, minha avó falava isso, cara. Os antigos falavam isso e a Bíblia diz isso também. E aí você se espelhou nessas pessoas. Mas vê só, tem pessoas que às vezes é isso que a chave tá dando errado na vida dela, é exatamente isso, porque ela quer ser algo e anda com pessoas erradas. A frase que tá na moda é você é a Quer média ser- das 5 pessoas que você mais convive. Que você mais convive. Quer ser águia e anda com galinha. Que é. Isso. Não voa. E aí você nasceu esse desejo de você e você andou com pessoas que também Isso. tinham a mesma visão. Eu via Exato. eles na faculdade e falei, eu quero também chegar lá. Caramba. E aí, o que é que eu fazia? Eu tinha 17 Isso é um para 18 combustível, anos. né? Sim. Aí veio a fase da renúncia. Eu deixei de ir para tudo que é lugar. E aí eu acordava todo dia 8 horas da manhã, sentava numa mesa assim e até meio-dia estudando, sozinho. Aí já compartilhei isso com o Marquinhos, né? E aí eu tomava banho e ia pro cursinho, andando. É como se fosse da Pousada de Brotas até o Trevo de Itabira, andando. Nossa. Todo dia andando. E aí Uns 4 isso, quilômetros, 5 aí voltava para casa tipo 7 da noite mais ou menos, eu tomava um banho, jantava e estudava até 10 horas. Isso de segunda a sábado. Só domingo que eu dava uma descansada. Mas aí veio o vestibular e eu passei. Uau. Aí foi a glória parte da a Deus. renúncia. Olha aí que... Foi isso. Mas foi muito bom, porque antes quando teve... E esse foi meu start na vida. Quando teve... Eu passei no segundo vestibular. Entre o primeiro e o segundo vestibular, eu andava com alguns amigos que bebiam e tal. E eles passaram no vestibular e eu não passei. E quando eu peguei o resultado do vestibular, eu fiquei espantado, porque eram 120 vagas, eu fiquei na colocação 138, se eu não me engano. Eu errei por uma questão. Se eu tivesse acertado, eu tinha entrado. E aí eu fiquei parado uma vez pensando nisso. E aí, por que foi que eu não entrei? Porque eu não acreditei em mim. Isso. Boa, isso é bom. Então, depois que eu entendi que eu podia chegar lá, aí eu falei, não, agora essa vaga eu não perco, não. E aí entrei no vestibular. E isso até hoje
gera em mim uma capacidade muito grande de que eu consigo. Eu consigo. Ô, Fábio, e por quê? Qual era o porquê que você tinha? Por que você queria passar tanto na faculdade? Por que você queria atingir aquele objetivo? Qual era o que você tinha no momento ali? Eu sou, Celso vai me compreender, a gente vem de uma geração em que você conseguiu os objetivos eram ter um nível superior. Eram poucas pessoas que tinham um nível superior. Verdade. Então eu venho de uma cidade, de um estado da Bahia, que só tinha 2 faculdades de odontologia. Caramba. Era uma em Salvador e uma em Feira de Santana. O que é diferente hoje. Isso, completamente. Hoje você tem em qualquer lugar, tem uma faculdade para você fazer. Inclusive até online, né? Semipresencial, não é isso? Isso. Então só tinha isso. Não tinha muita coisa. Então quando eu entrei, como todo aluno da época, né, quando você conseguia um nível superior de odontologia, de direito, de medicina, de outros cursos, você se destacava. Isso. Porque você tinha um mercado de trabalho. Então as pessoas que eram contemporâneas minhas, que eu tenho contatos hoje, muitos estão bem. Não só financeiramente, mas em outras áreas da vida, porque veio dessa cultura que hoje é E diferente. uma colocação como o Fábio teve no vestibular, isso já facilita os estágios. Né? Já facilita os estágios. Passou em que lugar? Eu fiquei entre os 30, entre os 40, e você já facilita um estágio. Já abre mais né? porta. Abre porta já. Só a sua entrada na faculdade já abre porta. Né? A qualidade que você entrou. E esses obstáculos que ele passou, né, só fortalece ele para as fases posteriores, né, ao vestibular, à faculdade, à vida universitária. Todos esses obstáculos que ele passou até se formar, prepara ele para a vida, né? Que é a persistência, não parar nos nãos, né? Você não vai conseguir, só nem ligar. No caso de Fábio, né, que foi para a luta sem ter a condição financeira, vai para o estacionamento da faculdade, vai para os blocos de carnaval, vai para atacarejo para comprar água mineral e outras coisas. E aí isso por quê? Porque se ele não faz isso, o objetivo dele de terminar essa faculdade poderia ter falhado. Sim. Não é verdade? Você pagava um cursinho, era Fábio, com esse capital que você levantava? Também. Eu lembro que aí eu cheguei, tinha um cursinho em Salvador chamado Sartre. Eu lembrei outra coisa agora. E eu fui até o diretor e falou, eu queria que você me desse uma bolsa. Aí ele, bolsa eu não consigo, mas te dou 50%. Uau. Mas em compensação você vai tomar conta de prova. Aí eu ia para a escola do Sartre para ser o fiscal que ficava colocou tomando como monitor. tomando conta de prova. Aí todo sábado, impreterivelmente, eu estava na escola, no Colégio Sartre, É o Júlio. tomando conta de prova. Caramba, fantástico. E uma coisa que você falou aí é que a princípio você não passou naquele vestibular, mas isso é muito importante porque você não desistiu porque entendeu que conseguiria, Sim. né? E o motivo também acreditou pelo qual nele. não conseguiu, que foi não acreditar em si. Não acreditar em si. Isso. E quantas pessoas, né, hoje está parado no tempo exatamente porque perdeu a fé em si mesmo, né, a condição de acreditar naquilo que ele pode. Verdade. Quantas pessoas estão paradas por conta Cara, disso? tem muita gente, Celso, muita gente assim, cara, que não chegou assim feito você. Quer dizer, é importante a pessoa saber que você saiu de um vendedor ambulante, né, para ser um odontologista de renome aqui na nossa região e porque acreditou em você, cara. Sim. Isso é fantástico, eu tô até... Assim, fantástico. E é interessante porque quando eu morava em Salvador, e aí como é que eu vim parar em Afogados da Engazeira? Aí eu Você comecei caiu minha de vida- paraquedas aqui, não? Não, aí minha esposa, né, ela passou num concurso aqui no estado de Pernambuco e viemos morar em Afogados da Engazeira. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu terminava o noivado, né? Ficava em Salvador, ou então... Ou eu terminava o noivado e o resto da vida chorando, ou então eu vim para afogar ninguém. Aí não dava. E aí veio outra decisão. A vida é feita de decisões. E aí, verdade. que foi que eu fiz? Uma pessoa me aconselhou, bom, você não vai chegar para sua esposa e pedir para ela deixar um concurso, né? Sua futura esposa, né? Então, ou você fica em Salvador e você não pode atrapalhar a vida dela, né? Ela não vai abrir mão de um concurso. Ou então você deixa tudo e vai construir uma vida junto com ela, onde ela for. E aí eu já estava com o consultório montado em Salvador, já estava dispondo de uma condição, e aí eu me desfiz de tudo em Salvador. Desfiz do consultório, vendi o consultório,
Saiu de uma capital Nem sabia onde era Afogados da Inhazinha. Agora para uma Tudo cidade ou que nem nada, hein? existia no mapa. Não, não é bem assim. É não? Ele saiu de Tudo uma nada. capital para outra capital. É verdade. Só que lá Não, é mas capital da Bahia, aqui é capital do Vale do Pajeú. verdade. Mas engraçado, Celso, que na época não tinha, né, Google Maps. Ele falou uma vez que não, ele procurou e só achava naquele Google Maps o ponto ali. Não tinha a cidade, né, Rafael? Então não tinha noção nenhuma de como seria aqui, né? Então veio totalmente no escuro. Mas eu vim acreditando, vim com um projeto e renunciei, abri mão de algumas coisas e hoje, graças a Deus, sou apaixonado por isso aqui, não me vejo em outro lugar. Cara, que Isso aí. história fantástica, né, É. né, Marquinhos? Muito da hora. Brandão, o que é que você acha disso aí, cara? Rapaz, fantástico. Eu Eu, fiquei- eu pelo menos já tinha escutado parte dessa história antes, mas o cara não deixa de se emocionar. É. Exatamente porque a gente vê um ato de superação. Coisas que muitas pessoas não fazem é tentar superar os obstáculos que se opõem ou que aparecem na vida. E a gente só consegue superar se enfrentar o problema, né? Todo mundo tem medo, mas o medo é para ser vencido. E se vence medo com coragem. É. Exatamente isso. Então, Com muitas vezes a decisões, gente tem que dar um passo, né, eu poderia até dizer assim, no escuro, mas com a certeza de que vai dar tudo certo. E isso já gera algo que pode fazer bem a pessoa, do que aquela ideia de que eu desisti. Poderia ter sido diferente, mas eu desisti. Eu acho que essa ideia de eu desistir é a pior ideia que se passa na cabeça de alguém depois que ele fracassa. Eu fracassei por quê? Porque eu desisti. Eu fracassei por quê? Porque eu errei. Mas não há... quando eu erro, eu tenho a possibilidade de consertar o erro e prosseguir. Mas quando eu desisto, não tem mais para onde prosseguir. O pior arrependimento que é aquele que você se arrepende do que você não fez, né? E isso que você falou aí é fantástico também, porque tem muita gente que está com medo, não avança, não vai para frente, né? Fábio não deixou o medo vencer ele, mas veio para cá acreditando também em si, mais uma tomada de decisão. Mas já dizia um escritor muito famoso, né? E palestrante também, que se vence o medo, levando o medo junto. Se você vai pular de um trampolim, eu tenho medo de altura. Leva o medo junto. No meio do caminho, na altura lá, quando você estiver pulando, ele vai-se embora. O medo te Ou torna você. prudente. O medo te torna prudente, né? E aí você não tem como, assim, você voltar mais. Eu já pulei. Já era. E ele vai achar tão gostoso que vai querer pular de novo. Tem isso também, né? Não, tem uma história engraçada, né? Só umas aspas aí e tal. Que a gente tava tomando banho de barragem. Só para ilustrar a questão do medo. A gente não tava tomando ainda, né? A gente tava numa parede muito alta, sabe? Eu e um amigo meu. E a gente... Mas não foi o Ali, não, né? Não, foi não. Aí era o meu amigo Boião. Quando ele ver esse podcast, ele vai lembrar desse episódio. A gente tava na parede, né? E a gente tentando pular, mas o medo nos agarrava. Segurava. Nos segurava, não tinha como, assim. A gente tava lá, assim, preparado, né? Chegou, acho que a gente tinha mais ou menos uns 15 anos nessa época. Chegou uma criança, moradora local ali daquela localidade, e chegou assim, disse: vocês vão tomar banho? Eu disse: a gente vai tomar banho. O moleque chegou, tirou a roupa e Olhou pra você. 11 anos de idade, a gente olhou um pra cara do outro assim: não, se ele vai, a gente tem que ir também, bicho. Virou questão de honra agora. E a gente foi e Pois é. pulou. Então, assim, eu acho que essa coragem, ela parte desses fatores também, né? Do desafio. Do desafio. O moleque chegou lá e desafiou vocês. Aí é questão de honra, Celso. Sem falar nada, ele só com atitude ele desafiou. E existe isso também na vida de empreendedorismo. Tem hora que você tá com o pé atrás, chega alguém... Passa. Não, já tá na minha frente, a ideia é a mesma, deixa eu avançar. Entende? Aí eu acredito que muitas vezes tem gente que ajuda outras pessoas e nem sabe que tá ajudando. Esse moleque fez o quê? O medo de Marquinhos e Boião ir pro espaço. E aí eles pularam de mão dada com medo de Boião. Né?
Em câmera lenta, assim. Pegar na mão, vamos aí pular, né? Em câmera lenta. Pois é. Mas isso serve de experiência, cara. Isso serve de experiência e de fortalecimento para as pessoas também. Pega na mão e vai, cara. Vai porque... Segura na mão de Deus e vai. Vai porque o medo vai embora. Ele vai embora e você vai gostar da rotina. Quer dizer, você tinha medo, vamos dizer que todo mundo tem medo, né? Você tinha medo, talvez, não era esse o caso, de vir para Afogado da Negazeira, como é que vai ser lá? Mas veio e aí Deus preparou algo fantástico para você. De boa. Né? O medo, ele faz parte da nossa natureza. São poucos que talvez não carreguem o medo. A grande questão é que você não deve deixar ele ser um paralisante na sua vida. Isso. Muitas pessoas, por que você não empreende? Porque você não sai da sua zona de conforto. Porque eu tenho medo. Clinicamente falando, né? Eu não tenho autoridade para falar nisso, mas as únicas pessoas que não têm medo são os psicopatas, né? Eles são ausentes de emoções. Então, Eu nunca fui, eu não sei. a gente tem que ter medo, aí essa parada não tá meio estranha. Ou então tem que ser um psicopata no ramo empreendedor, né? Pra ser... Mas é só doido mesmo, sabe? Mas tem coisa que você, depois que faz, você tem mais medo depois que faz. Não tem? Mas você sabia que nesse caminho de empreendedor, os empresários, eles são tidos como malucos, sabia? Quantas vezes a gente já foi chamado de maluco? As maiores áreas que existem psicopatas é no ramo empresarial e no ramo político. Pois é. Eu penso o seguinte, que empreender, então você que está assistindo a gente, empreender, ela requer um pouco de arriscar. Empreender muitas vezes você andar no escuro. beira do abismo. Na beira do abismo. Você entender uma ideia, você comprou uma ideia e você vai construir aquela ideia. Isso. E muitas pessoas não vão estar do seu lado. Porque elas preferem muitas vezes a segurança. Isso. De levar muitas vezes uma vida medíocre. Entenda a vida medíocre, não medíocre, não a vida ruim, mas uma vida mediana, a mesmice. E muitos querem chegar e empreender em áreas da vida, mas elas não avançam por conta disso. E é interessante isso, porque essa vida medíocre depende muito de nível, né? Para mim, uma vida medíocre, vamos dizer assim, seja uma pessoa, vamos dizer que ela ganhe R$1.000. Né? Ela tem um salário, ela está acostumada. Mas tem pessoas que R$1.000 já não é uma vida medíocre para ela, já é uma vida muito boa, né? Uhum. Né? Mas mesmo assim ela se encontra estacionada e está ali, né? E não avança de jeito nenhum. É porque tem muita gente daquela história, né? Para mim tá muito bom. Então ele não avança. É uma questão pessoal também. Para mim tá muito bom. Tem os que falam, eu tô comendo, bebendo e dormindo, para mim tá ótimo. Tá ótimo. Né? Tem esse tipo de pessoas. E é exatamente, né, para esse tipo de pessoa que esse programa vai existir, para trazer um novo norte para essa pessoa empreender, para essa pessoa pensar, né, de forma que ela pode ser diferente. Isso. A vida dela pode ter um novo andamento a partir do momento que ela se dispõe a esse andamento. Só depende dela. A caminhar, né, a crescer. Isso. E muitas vezes a gente está dependendo só de uma palavra, né, só de um incentivo, e não chega essa palavra nesse incentivo e o sonho passa pela vida. E aí quando passa, o sujeito olha, mas rapaz, se eu tivesse tido, quando ele escuta lá na frente já, se eu tivesse escutado essa palavra antes, já aconteceu isso com você? Sim. Eu não teria feito dessa forma, eu não teria errado nesse detalhe aí, eu não teria paralisado. Mas é necessário isso, é necessário que a gente esteja com os ouvidos abertos para entender o mundo atualmente, para entender de forma a crescer, não de forma a estacionar, não de forma a regredir. Né? Todo mundo fala assim que crescer é bom, regredir ninguém quer. Mas tem muita gente entrando nessa onda de regressão. Muita gente entrando nessa onda de regressão, exatamente porque estão sem norte, estão sem direção, e estão sem uma palavra que o oriente de forma correta para que ele chegue ao determinado ponto, para que ele chegue àquilo que ele sonha ou sonhou. Quantos sonhos estão adormecidos? Quantos sonhos estão mortos? Quantos sonhos deixaram de existir porque o cara deixou de acreditar em si? Isso mesmo. Entendeu? Eu via uma entrevista
esses dias, ela já foi ao ar, eu acredito que já faz tempo. E o sujeito, ele falava, e para onde ele ia, ele andava com a caixa de picolé dele. É um cara que é altamente bem resolvido financeiramente hoje. Rick Winchester. E esse cara aí? E aí ele fala o quê? Ele andava na praia com essa caixinha, vendendo picolé, vendendo água, mas ele hoje dá palestras a empreendedores, exatamente. Mas ele não larga o quê? A caixa. E uma das coisas fantásticas que ele disse assim, eu posso me dar mal amanhã. Por isso que eu não largo essa caixa, porque a caixa está aqui e eu sei onde é que está a praia. Então eu vou voltar a vender picolé. Então essa é a ideia. Eu estou crescendo, mas eu não esqueço o quê? A minha origem. Verdade. O que Fábio contou aqui. Ele não pode esquecer essa origem. Como é que eu cheguei aqui? Né? Quem foi Fábio? Quem é Fábio? Então eu não posso esquecer isso. Então é onde entra aquela ideia assim, de onde eu venho e para onde eu vou. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber. E se eu esqueço de onde eu venho, aí eu perco sentido para onde eu vou. Eu perco o norte para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Então muita gente tem esquecido isso. Tem esquecido isso simplesmente que passou na cabeça dele que agora ele é o tal. E quando isso passa na cabeça, geralmente essas pessoas voltam para a lona e aí não sabem recomeçar porque esqueceram quem era ele. Não sabem mais recomeçar. Não sabem mais, digamos assim, começar uma vida do zero. Eu fui quem? Aí eu perdi esse norte, eu perdi esse sentido e eu não sei mais ser quem eu era. E aí quando eu não esqueço, aí eu sei. Você sabia que uma das coisas, uma das maiores causas, Marquinhos, de as pessoas não avançarem na vida, Marquinhos, é exatamente isso. Ela não sabe para onde vai. Ela não sabe para onde vai. Isso que o Celso falou é muito importante, é falta de humildade, pé no chão, né? Ela já chegou em algum nível, talvez tão pequeno, mas para ela grande demais. Em relação ao potencial que ela tem. Em relação ao que ela pode muito mais, né? Mas ela chegou a um certo nível e não lembra mais de onde saiu. Mas tem muita gente também que não sabe nem para onde vai. Verdade. Tá perdido, né? Tá perdido, cara. Que não sabe para onde vai. Se você perguntar para ela o que você quer, você falou no início aí. E o orgulho é um sentimento muito estranho. Se Fábio não quisesse falar dessa situação que ele viveu, alguém aprenderia o quê com o Fábio? Esse é um cara rico que foi para a faculdade e tal. É fácil. Mas quando o cara fala assim, ele não esqueceu a história, então não tem orgulho e nem isso diminui Fábio por contar que foi vendedor de picolé. Qual é o problema? Isso. Nenhum problema. É digno, né? Entendeu? Vendi picolé, peguei frete na feira. Tanta coisa que eu fiz, engraxei sapato. Fui garçom com 10 anos de idade. Então, tudo isso. O cara chegar abusado assim, bota uma pra mim. E tá. Moleque, eu te mandei botar uma. Não foi um meia, não. O cara vai ter que encher um copo. Fui garçom também, cara. Entendeu? Então, tudo isso acontece. Isso é humilhante? Mas quem tem um objetivo a ser alcançado, ele vai passar por determinadas fases da vida e essas fases elas têm que ser vencidas para que você possa, de forma, digamos assim, gloriosa, dizer por onde passou e aonde chegou. E é importante retificar aqui que todas essas profissões, né, como você falou, elas são importantes. Sim, claro. Eu fui garçom, você também foi vendedor ambulante, né, vendedor de picolé. Todas essas profissões, elas são dignas. Agora sim, a pessoa não pode deixar de acreditar no seu potencial. Claro. Não vou ver o resto, não vou ver o resto da vida. Só se ela tivesse como objetivo de vida, né? Eu amo ser garçom e é a minha vida. Poxa, que legal. Legal. Eu amo ser engraxate. Legal. Isso é um objetivo muito pequeno. Mas assim, também, ela pode, mesmo sendo engraxate, ela pode mais. Por que ela não pode montar uma rede de engraxates? Né? E chegar a ser dono da sapataria. Isso. Ela pode, mas é só pensar fora da caixa. Dar um norte, né? Você pensou fora da caixa, você estava lá vendendo lá, você estava lá trabalhando era segurança? Vigia de estacionamento. Vigia de estacionamento. Tava lá trabalhando lá, cuidando dos carros, mas você tinha na cabeça de ser um dentista. Tava lá na frente, né? Isso. Ou seja, acreditou em si. Isso é uma questão também de mindset, né, cara? A formação que tá formatado na sua cabeça. Marquinhos, mas também temos uma história bonita, além da de Fábio, que é muito bonita, e depois a gente vai explanar mais essa história, né? Isso. Tem a de Brandão. História?
a sua história. Sua história de vida, a sua vivência. Não vai contar tudo, não dá tempo, né? Não. Mas você tem um start, ele que foi, Marquinhos, Celso Brandão, pessoal, para quem não conhece, Celso Brandão é escritor, jornalista, radialista, foi... Goleiro de seleção. Vixe, é hoje... Seleção afogadense. É hoje uma voz... Diga sério. Olha, ó. Tá vendo a voz dele? Fale sério. É uma voz muito conhecida aqui na nossa região. Todo mundo que, quando ouve, já sabe isso é Celso. Esse dia eu estava ouvindo uma propaganda. Ontem, né? Eu não vou falar a propaganda, não. Mas eu estava ouvindo a propaganda e eu falei para minha esposa, é Celso Brandão aí. E sabe ele não vem para os nossos comerciais. Exatamente. E aí você tem uma história fantástica, cara. E tem uma vasta história, mas quero saber do start, do início. O que fez você decidir, quando foi o start para você decidir iniciar nesse jornalismo como radialista? Como radialista. Bom, eu acredito que todo mundo ele tem alguém que chega e dá um norte. E aí a gente estava no campo de futebol treinando e alguém chega para mim e diz assim, a rádio está formando uma nova equipe de locutores para os programas de esporte. Tu não quer? Qual idade você tinha? Eu já estava com 20. Né? E aí, o que é que tu acha? Sei o quê? Pá. Eu digo, rapaz, eu não levo jeito para esse negócio, não. Ele disse, rapaz, vai lá e faz o teste, que é melhor tu fazer o teste do que tu ficar aí, meu bem. Mas então, você já tinha estudado alguma coisa do tipo, não? Não. Eu conhecia futebol, né? Eu jogava futebol, então eu conhecia regras, conhecia... Né, como funcionava o futebol. Então, ou seja, era para contratar alguém que já estava lá dentro do negócio. Aí, de repente, eu fui procurar, né? Aí me encontrei com o Anchieta Santos, que era quem estava formando a equipe, era o comandante da equipe de esportes, e aí, né, nós fizemos um teste e ingressamos assim na equipe de esportes. Aí as pessoas podem até pensar, e aí foi fácil, né? Começou tudo, mas era muito difícil. A gente não tinha os cacuetes, né? A entonação, como falar, como anunciar. Tudo isso vem com o passar dos anos, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E hoje, se eu estivesse ainda fazendo rádio, com certeza eu estaria aprendendo. Né? E é importante também Como hoje, aqui nesse momento de podcast, eu estou aprendendo com vocês, estou aprendendo com o Ali. Exatamente, que é uma coisa que eu nunca fiz. Então isso então, é eu tenho importante um domínio, frisar, né? Eu tenho um domínio de microfone, mas eu não tenho um domínio de imagem. De câmera. Entende? Então não tem esse domínio. E aí eu estou fazendo o quê? Estou aprendendo até como eu me porto aqui para não relaxar e tal, diante da câmera. Senão o produtor não é verdade? Cair, né? Não é verdade? Então a gente foi aprendendo. Não, cara, só fazendo uma pausa aí, isso é muito importante, porque tem muita gente que esbarra só aí. Ele já começa a contar a historinha para ele. Não, mas eu não sei, né? Não, mas eu não vou porque isso, porque aquilo. E mas aí você tinha uma oportunidade na mão e poderia também contar essa história para você. A vontade era grande de fazer, mas a gente, por humildade, diz assim, rapaz, eu não sei. Porque se der errado, eu já sabia, né? Aí não tem essas ideias assim? Mas a vontade era grande de fazer isso. E aí, quando eu ingresso na equipe, na seleção do povo, a convite de Anchieta Santos, aí a gente começa a aprender. Aprendendo, então, forma-se então a equipe, né, completa, que era Anchieta narrando, Elias Mariano comentando, Augusto Martins na reportagem e Celso Brandão no plantão esportivo. Olha o time. Eita. Que era... Time de peso. Que era... Hoje eu sou pesado, né? Mas na época... na época era mais leve. Na época mais. Só que era difícil. Hoje não. Hoje você entra no Google da vida e sai todos os resultados do futebol e você só anunciando. Porque o plantão fazia exatamente isso. O plantão trazia a informação extra para quem estava ouvindo a rádio naquele momento em que estava no campo de futebol a equipe transmitindo, né, aquela partida. E aí eu tinha a missão de trazer os resultados dos jogos que estavam acontecendo pelo Brasil. Entende? E aí, como é que eu vou pegar esses resultados?
Caramba. Aí tinha um rádio... Que década. Era só digitar no Isso aí é Google. 80, né? Era só digitar no Google lá. Não tinha Google. não tinha nem No computador. smartphone. O computador, acho que nessa época era do tamanho desse estúdio aqui. Mais ou menos. Então, moral da história. Lá na rádio tinha um rádio da marca Globo. Eram 10 faixas. E aí a gente pegava aquele rádio, ia para outra sala, porque as luzes eram fluorescentes. E se a gente ficasse no estúdio, para tentar pegar no estúdio, as luzes e o equipamento davam interferência, você não pegava nada, só ficava o ruído. Eu tinha que sair para outra sala, apagar a luz da sala e ligar o rádio com um gravador de fita cassete grande na mão. E aí, quando o cara ia anunciar, e já peguei as manhas, que hora que ele ia anunciar, né? O cara tava narrando, aí chamava. E aí, mané? Aí o cara soltava, aí eu apertava aqui no REC e aí ia gravando o que o cara tava falando lá, que eram os resultados. Aí eu anotava, corria pro estúdio, pá, né? E aí, mano? Olha, aí eu falava assim, quando tinha gol, eu falava, olha o gol. Aí, gol de quem, Celso? Gol de fulano de tal, Vasco da Gama 1, Flamengo 0. A entrada era mais ou menos essa. Bem rápido, era um negócio muito rápido assim. Aí o cara continuava de lá e tal. E aí acontecendo. Se saísse gol simultâneo e eu conseguisse pegar através do rádio, então a gente ia informando. Então era uma equipe muito boa. Até aí tu pegar esse traquejo aí, cara. Tu levou muito. Isso aí foi muita tempo, pancada. cara. Foi E você foi que tá ouvindo, muito, o pessoal da época de Celso que deve estar muito se divertindo muito, lembrando dessa lembra história de dessa Celso. época. Mas é verdade. Então, naturalmente, a gente cresce com outras pessoas. Crescer sozinho, ninguém cresce. Não cresce. Não. É isso Entendeu? mesmo. Então você aprende com a pessoa mais humilde que tem no seu ambiente de trabalho, você aprende. Uma palavra tira você de uma direção errada. Não é isso? Uma palavra tira você de uma direção errada. E às vezes sai essa palavra de alguém que você nem imagina. Nem imagina. Então, a gente cresceu exatamente dando ouvido a muitas pessoas. E no momento que eu quis fazer as coisas por mim, né, achando que tinha conhecimento, know-how para seguir sozinho, eu quebrei a cara. Muitas das vezes quebrei a cara, tive que voltar atrás e ouvir pessoas para poder as coisas voltarem a dar certo e caminhar. Olha o insight aí, hein? É sério. Então, muitas vezes a gente não quer dar ouvido. E quando quebra a cara, aí vai voltar para aquela mesma pessoa, dizer como foi que tu falou mesmo, repete aí para mim. Porque deu errado e a pessoa estava certa quando trouxe aquela informação para você. Pra você ver. Então, a gente cresce com isso. Mas vamos falar da seleção? Nesse mesmo período, eu fui convocado para a seleção de Afogados. Não, deixa eu só abrir uma aspa aí, Abre. Celso, rapidinho, porque é muito importante isso, essa humildade de você reconhecer que errou, né? E eu preciso voltar. Eu preciso voltar para saber onde eu errei, porque tá dando errado. Mas tem pessoas, eu conheço empresários, que quebraram na época quando se lançou o cartão de crédito, porque eles não queriam implementar esse negócio de cartão de crédito, porque tinham um fiado grande, né? Tinham pessoas que só queriam saber do dinheiro e quebraram, fecharam as portas. Continuaram vendendo no prego, né? Continuaram vendendo no prego. E perderam. As pessoas, os clientes pegando o cartão e comprando em outro E lugar. se endividando e sem pagar o que devia a ele. E sem pagar o que devia. ele. É complicado. Aí vê o negócio afundando e não reconhece que tá errando. Pô, tô errando, tá? Alguma coisa tá... E essa humildade é muito importante, cara. Exatamente. Então aí eu fui convocado para a seleção. E era uma das coisas que eu queria, né? Pô, o cara joga futebol, ele quer também em todo ramo, em toda Seleção de situação. Afogados da Engazeira, O cara era. Quer evoluir. Aí a seleção daqui Celso. disputava a Copa do Interior e tal. E eu, poxa. Mas eu só pensava em ir com a seleção, jogar e tal, e estar em outras plateias. A partir dali, podia ser que surgisse alguma oportunidade, né? Esporte. E aí chega a hora de decidir. Seleção está aqui, equipe de esporte aqui. A equipe de esporte vai cobrir os jogos da seleção. E eu vou ficar onde agora? Vixe. Aí... A seleção era teu Entre a campo cruz de e a conforto, espada. né? Era a tua zona de conforto. Isso era um lugar que Exatamente. você conhecia, que você tinha autoridade, E as desejo. pessoas já conheciam as tuas desejo. habilidades, né? e Tu desejo. tinha o desejo, tinha o sonho, e aparece uma janela totalmente desconhecida, né? Exato. Aí vamos para a decisão. Decisão. Aí eu me sento numa máquina de datilografia e digito
pedindo a minha dispensa da seleção para continuar na seleção Mas do até povo. tomar essa decisão, hein, cara? Era difícil, foi difícil e eu acredito que foi acertada. Né? Porque se eu tivesse ido para a seleção e ninguém tivesse me visto, eu tava fazendo o quê? Eu com a gente aqui. vou falar feito baiano. Eu tava fazendo o quê? Né? Então, não é isso? Então foi uma decisão o quê? Acertada. E poderia também ter dado certo. Ter ido para um clube maior. Mas aí, tá, gera o esquecimento, porque para cá foi a escolha e deu tudo certo. Então a gente prosseguiu na rádio. E isso foi, né, até surgir um espaço na programação, um espaço comum, em que José Patriota tinha um programa no sábado à tarde, e esse programa chamava Sábado Comunica Show. E esse programa foi o meu primeiro programa Disc Jockey. Né? Você sabe que existia essa onda Disc Jockey? É o que isso? Disc Jockey era um programa que você fazia interativo, tal, com o telefone no ar, conversando com as pessoas e tal. E as pessoas pedindo música e você pá, entendeu? Isso era uma interação e chamava Disc Jockey. Só uma dúvida. Quando a pessoa pediu uma dúvida, assim, ou uma música, como é que vocês faziam para achar essa música? Tinha vários CDs. colocar. Aí Ele era CD, não, era LP. E aí? Era LP. Era disco vinil. Atrás do cara que estava na mesa de som, tinha uma opção de disco. Então, quando o sujeito dizia lá, fulano de tal, aí ele ia na ordem alfabética. Por exemplo, Antônio Marcos. Antônio Marcos. Tirou o disco. Olhou na relação se tinha a música que o cara pediu. Tem. Picape. Vamos rodar. Aí, enquanto o cara estava procurando, eu estava segurando aqui. Entendeu? Na hora que ele encontrava, aí anunciava música no ar. Hoje, como é hoje? Uma tecla. Pô, Acabou. tá lá. A música toda do cantor tal, e o cara só vai clicar em cima da música e dá o play e tchau. Já tá a música no ar. Bem diferente, né? Hoje é os playlisters da vida e você encontra bem mais fácil. Então, nesse programa a gente seguiu em frente. Daqui a pouco, aí eu sou convidado para fazer um programa diário. Anchieta estava fazendo um programa manhã total e eu fui fazer tarde total. E eu lembro que a gente começou com 30 dias, a audiência da rádio deu um boom, esses dois programas, que os jornais da capital botou. O interior está bem servido com os locutores Anchieta Santos comandando Manhã Total e Celso Brandão no Tarde Total. Uau, olha lá, que o massa. jornal, cara, vai dar uma jogada dessa lá. E que nessa época era um meio de comunicação de massa, De forte massa, jornal. fortíssimo. Era único, né? E aí a gente também não expandiu muito também, porque a rádio era uma rádio local que pegava a região, que acredito com uns 100 quilômetros, né, quadrados mais ou menos. Mas hoje um lance desse aí hoje teria pocado para o mundo inteiro, né? Porque o cara escuta a rádio hoje, a rádio que ele quiser, onde estiver, né? Eu sei que por aí a gente prosseguiu e seguimos até pedir para sair. Mas aí você também foi engraxate, é isso? Fui engraxate, muita gente vai saber. Eu fui engraxate, funcionário de perna de pau. Perna de pau era um engraxate que tinha, inclusive, uma perna postiça de pau que ele mesmo fez. Aqui em Afogados? Caramba, que É aquelas pernas de pirata. Já viu aqueles Você filmes de pirata? conheceu a Lele? Conheceu, olha? Claro, Sério? conheceu aí. Então, eu chegava no dia de sexta-feira lá no Perna de Pau, ele disse, tu vai engraxar, menino? Vai. Aí ele botava uma cadeira, eu sentava e ficava lá, engraxando sapato terceirizado, meu velho. Terceirizado. Ou seja, nenhuma caixa para engraxar eu tinha, eu engraxava terceirizado. Ainda tinha que rachar o lucro. Rachar o quê? Ele me dava o que queria, rapaz. Ele me dava o que queria. Isso, cara. Entendeu? E aí, Não era vida eu tô fácil, ali, não. aí tinha um bar no primeiro andar, assim, em cima. Hoje é uma hospedaria lá. Aí tinha um bar, o cara me viu lá engraxando. Disse, rapaz, tu não quer vir aqui pro bar, não? Aqui tu vai tomar conta de uma sinuca e servir ali no balcão. Pronto. Toda hora. Quanto é? Tanto. Perna de pau era nada. Já avançou, né? Quase nada. Visionário, esse aí. Já avançou. Aí já fui ser garçom Já e houve tomar um conta progresso. de uma sinuca. Entendeu? E aí a gente foi levando a vida. De engraxate a radialista hoje de renome, né? Não, rapaz, diga assim.
De engraxate a popstar. A Popstar. Celebridade, velho. Celebridade. Boa. Mas é para você que está assistindo a gente perceber que a vida não é fácil. Então, assim, a ideia que a gente tem aqui para passar para vocês é que eu não sei se você tem alguma dificuldade na vida, mas você vai conseguir vencer. E você tem que acreditar em você. Então, algumas histórias vocês estão vendo reais, né, de pessoas aqui. Os meninos vão contar também as histórias deles, mas acredite em você, acredite que você pode vencer. Não tem nada fácil, né? Não existe. Se você está passando por alguma dificuldade, saiba que você vai conseguir. E o legal de tudo é que você constrói uma história, um legado, né? E a dificuldade financeira, né? Hoje é uma facilidade, os caras ganham dinheiro com facilidade. Eu vejo pessoas com... Não é só isso. O cara com 20 anos, 20 anos eu tava ferrado na vida, correndo atrás pra caramba. Tava em São Paulo, entendeu? Dando um duro do caramba. Hoje o cara com 20 anos tem um carro de 200 mil reais. Meu jeito, como é que isso consegue, hein? Aí também tem essas coisas que levam muita gente a paralisar, entendeu? Fulano conseguiu tão fácil, né? E leva muita gente a paralisar em relação ao trabalho. Não, se fulano consegue sem trabalhar, eu vou conseguir também, entendeu? Tem muitos caminhos curtos que se dá o fim de tudo, da vida, do caráter. É verdade. Entendeu? Da dignidade, da moral. E aí esses caminhos, eles não são bons caminhos. E é importante frisar isso, Celso, que você falou, porque no desespero de muita gente, de querer alcançar, de chegar ao objetivo... E olhar para os outros. Vai aparecer muitos caminhos paralelos. Que também tem as suas dificuldades, mas são caminhos que levam à perdição, né? São caminhos que levam à perdição. O caminho correto é aquele que você constrói com dignidade, com trabalho, mas existe, nesse meio tempo, também existem caminhos onde você pode acelerar o processo para se chegar ao ápice, né? Para se chegar ao topo. Acelerar o processo que eu digo como? Você buscando conhecimento aqui, como a gente está apresentando histórias de vida, né? Pessoas que superaram, pessoas como você, Fábio, procuraram. Então, tem pessoas que ela não tem o norte, ela não sabe para onde vai, e aí ela já tarda muito o processo. Só pelo fato dela não saber para onde vai. Ela está perdida, então ela não sabe. É a mesma coisa da gente sair daqui para São Paulo. Eu não sei para onde eu vou. Aí eu saí dessa forma. Né? Eu não sabia nem para onde eu ia. Pronto. E aí você demora muito mais. Para onde eu ia. E o cara que ficou de mim, que eu saí daqui com o emprego, né, apalavrado. E quando eu chego lá, aí o cara tinha passado um carnaval aqui. Veja só, o cara tinha passado um carnaval aqui, disse, assim que eu chegar lá, eu te aviso para tu ir. Beleza. Porque eu tô indo, voltando com o carro cheio e tal. Senão eu já te levava agora. Vou embora. Aí, daqui a pouco o cara, né, dá o toque. Liga. Aí a gente vai atender o telefone, inclusive do Banco do Brasil. Eu tenho um amigo lá e eu dei o número do Banco do Brasil. O telefone era coisa rara também. Sim, o telefone era. Eu fui esperar o telefonema lá, o cara, Celso, foi, mandou um recado pelo office boy do banco. Diga a Celso que vem atender o telefone, o cara vai ligar daqui a meia hora. Aí eu fui pro banco. Cheguei lá no banco, o telefone tocou, o cara só, pá. E aí, meu velho, vem embora. Compre passagem, vem pra cá e tal, o endereço é esse. Eu, São Paulo. Aí desci no Glicério. Já era casado, Celso aí? Nada, moleque, cara, 20 anos. E aí, eu desci no Glicério. Isso em 78. Desço no Glicério e aí eu procuro o cara, né? Dizendo que ia me esperar lá, né? Pá, chego no Glicério, nada. Não tinha ninguém. Aí comprei uma ficha. Do orelhão? Pá, fui lá no telefone público, liguei pro cara. Ele disse, vem, aconteceu um negócio aqui e tal. Não deu pra ir, não sei o quê, mas tu pega o trem, depois pega o metrô até Santana pega o ônibus e vem aqui. Eu tô te esperando na Biquinha. A Biquinha era o local onde os ônibus paravam lá em Santos. Entendeu? Caramba. Aí lá vou eu, né? Outra cidade. Inocente. Era Santos. Aí inocente, sem saber no de Google nada. Maps. Lá na Baixada. Ih, Google Maps. Marquinhos é de uma geração de facilidade. Marquinhos. Não, geração de facilidade, tudo dele é Google Maps. Celular.
celular, Não tava usando o Wizard, não. computador, era. O Wizard, aí peguei o trem, Tome Santana, peguei um ônibus, fui parar na Biquinha. E já no final do dia, e assim, aí peguei a rua. Digo, como eu vou atrás desse cara? Não tava lá. Aí comecei a perguntar. Aí tinha 2 ruas com o mesmo nome. Um em Santos e outro em São Vicente. É colado. Santos São Santos eu conheço Vicente, ali. né? Coladão. Aí o cabo, tá, eu com pouco dinheiro, agora deu. Aí o cabo disse, qual é a rua que você quer ir? O taxista. Qual a rua que você quer ir? Eu digo, pior que eu não sei qual é a rua. Tá aqui. Aí ele disse, vamos numa primeira aqui. Aí foi na primeira que ele foi, era exatamente a rua. O cara tava lá, que era a rua de Santos, não a de São Vicente. Né? E aí o cara disse, rapaz, eu tô com um problema. Minha mulher... Tu encontrou o cara? Encontrei na loja dele, esse endereço era da loja. Ela trabalhava no ramo de construção e tal. Aí disse, minha mulher pediu separação e tá dividindo tudo e não sei o quê. Eu digo, e eu? E eu disse, eu vou tatuar ali numa hospedaria e amanhã eu pego tu lá. Já escurecendo, ele me deixou numa hospedaria. Meu velho, eu abri uma janela assim e comecei a olhar para baixo. O que tinha de mala embaixo assim da hospedaria é um negócio impressionante. Rapaz, onde esse cara veio me botar? Aí também nem desci, nem saí para jantar, nem nada. Eu fiquei lá de masmorra. Eu vou sair nessa malandragem nada aí. Tudo na porta embaixo. Aí eu sei que deu um tempo. Outro dia, meio-dia, o cara nada. Meio-dia acaba a diária. Aí eu, orelhão de novo. Meu velho, eu tô aqui. Aí o cara, vou te pegar. Aí chega lá. Aí me dá uma cédula de 100 cruzeiro. Acho que era 100 cruzeiro. Eu não sei se vocês lembram. Tu não lembra, não. Mas era uma nota vermelha. Nota de 100. Bichona. Dava pra eu vir embora. Aí disse, toma e volta pra São Paulo que tu lá consegue emprego melhor do que aqui. Ele, mas rapaz, eu vim pra trabalhar contigo. Ó, aí eu volto pra São Paulo. Sem saber pra onde. Pra onde? Aí me vem um norte, né? O norte. Me lembrei de um cara que sempre vinha aqui, a família dele morava lá, mas ele vivia mais aqui do que lá. Quando ele chegava aqui, aí bebia muito e tal, aí ficava perambulando, aí a família pegava ele de volta. Aí levava, tratava dele, quando ele criava uma carninha, voltava pra cá. Aí eu lembrei desse doidinho. Eu digo, gente, vou pra Utinga. Aí saí perguntando, como é que cheguei em Utinga? Tá! Eu cheguei em Utinga. Aí eu pensando que estava aqui, eu comecei a perguntar, fulano de tal, cara. Conheço não. Onde é que fica Uma isso? cidade grande. Um bairrão do tamanho do mundo. Aí eu chego num boteco. Já que o cara bebe, né? Eu vou perguntar no boteco. Bicho, quando eu chego no boteco, o cara disse, eu sei quem é. Aí o cara eu sei quem é. Aí eu vejo a mão de Deus na minha vida o tempo todo. Ainda não tinha decisão nenhuma, né? Aí eu vejo a mão de Deus até nisso. Aí, de repente, né, o cara vai, chama um guri lá e me deixa lá na casa do doidinho. Alegria, rapaz. Ele tava lá, né? Alegria medonha me receber e tal. E eu pensando, o que é que eu vou fazer amanhã, meu Deus do céu? Vixe. Eu sei que Sem aí, saber. de repente, ele conhecia outras pessoas, né? Que eu conhecia também. Aí Network. ele entrou em contato. O poder, né? O poder do network. Aí que entrou em contato e aí a gente foi para uma casa de uns amigos lá. E ficamos por lá. E quebramos cabeça 6 meses para conseguir emprego. E chega um caminhoneiro, numa situação difícil. Eu estava enchendo laje para o cara me dar os passes para eu no outro dia ir procurar emprego. No domingo eu enchi a laje. No domingo. Acaba chegar e só vamos encher uma laje ali e bora. Toda hora. E não é fácil, né? E aí o cara era a bitoneira rodando, jogando nas costas e subindo escada. Caba novo, forte. Espinhaço bom. Espinhaço bom. Aí o cara me dava os passes. Nem dinheiro o cara me dava passe. De ônibus. Né? De ônibus, aí de metrô, essas coisas assim. Toma. Tu quer procurar emprego? Toma. Me dê menos dinheiro para eu comprar um jornal ou popular, para eu ver os classificados, onde é que tem emprego.
Aí ele ficava rindo. Aí disse, não, tu passa aqui de manhã que eu te dou o jornal. Chega cedo aqui. De jeito. E, mas, rapaz, o do domingo é melhor, porque a gente já sai pronto. Ele começava a rir. Aí terminava me dando o jornal. Mas veja só. É uma trajetória, cara. E foi fácil? Não foi não. Não foi fácil. Aí você diz assim, eu gosto de comprar sapato. Porque eu já vivi sem sapato. Entendeu? E eu, quando estava em São Paulo, caiu o salto no meu sapato e eu andava 29,30 e eu não tinha dinheiro para comprar outro. Então, quer andar 29,30? Assim? É. Embaixo, outro em cima, embaixo em cima. 29,30. É sério, você imagina isso aí. Entendeu? Esse mesmo sapato, ele furou na sola e eu comecei a olhar onde tinha poça d'água e beata de cigarro para não pisar em cima. Andava pulando. Um dia que chovia de manhã, eu saía na cidade pulando para não pisar em poça d'água. Entende? E aí aparece um anjo e diz assim, rapaz, teu sapato tá ruim, você tá mesmo. Diz, vamos ali, vamos ali. Aí vai, me leva numa loja e aí tava um balcão cheio de sapato e eu encontrei um sapato lindo, rapaz. Mas não consegui encontrar o outro. Achei um pé lindão, eu digo, agora vou procurar outro. Então aquele balaio de sapato, entendeu? Tá, aí encontrei um, a cor parecida. Não era a mesma cor, não, mas era parecida. Eu digo, vai isso mesmo. Ô, Celso. Aí de 29 para um sapato de uma cor, do outro, eu não tava nem aí, cara. Aí por isso que eu gosto hoje de comprar sapato. Eu tenho visto de comprar sapato. São coisas boas que apareceram na tua trajetória. Cara, mas aí é importante você ver, a gente entender isso, que quando a pessoa ela não tem direção, ela não sabe para onde vai, ela já perde um tempo enorme. E todos... Vai falando do caminhoneiro. Nessa situação chegou o caminhoneiro lá em casa. Tua mãe mandou te buscar. Olha. Eu digo, o quê? Tua mãe mandou te buscar. O caminhão tá aí, vamos embora agora. Eu digo, eu não vou. Não. Eu não vim aqui para voltar do jeito que eu cheguei, não. E, aliás, eu tô pior. Entendeu? Então, esse é o norte, cara. Se eu tivesse voltado naquele momento lá, poxa vida, eu acho que eu estaria até hoje carregando uma cruz, sabe? Da desistência do sonho. Entendeu forte, agora? Forte. Não é? Da desistência do sonho. Não, o caminhoneiro veio embora, eu fiquei lá. E eu vou dizer a você, eu me arrependi de não ter vindo. Eu digo, rapaz, eu devia ter ido embora com esse doidinho. Vou ficar aqui martelando ainda. 12 dias depois, eu consigo uma vaga de trabalho. Longe pra Dedéu. O cara morando em Guaianazes ia trabalhar lá em Santa Cruz. Santa Cruz eu descia e andava ainda 15 minutos para chegar na empresa. Era uma empresa de livros, uma livraria e uma editora. E aí foi onde eu me inspirei para escrever. Aí, ó. Ó o start. Sacou? Diga aí. Se não fosse... Aí eu chego lá, conheço... Quer dizer, as coisas vão acontecendo, né? Aí eu conheço um cara lá, Santa Rosa. Tu já lia, Celso, nessa época? Eu gostava de ler. E aí eu encontro um cara lá chamado Santa Rosa. E aí o sujeito acredita, né? Acredita em mim e tal. E começa a me emprestar livros. E aí eu comecei a comer também, né? Mais letras e tal. Mas fiquei nessa empresa um bom tempo, trabalhando como conferento. Conferia os livros que vinham da editora. Eu conferia os tablados, né, que chegavam, e conferir tudinho, empilhar e tal. E aí desenvolvi também amizades dentro do próprio trabalho, que aí facilitou também a minha vida, né. Eu conheci, o meu chefe era um japonês, Ikeda. Ikeda era o nome dele. E aí esse cara, ele gostava tanto de mim que ele queria me ensinar a ler em japonês. Ele pegava o jornal dele assim, as letras tudo assim, na vertical. Aí ele querendo me ensinar. Eu digo, ok, por amor de Deus. Não dá não, velho. Aí isso é desenho. Como é que trabalho? Por amor de Deus, fala um negócio desse comigo não. Eu já passei do tempo. A vida é assim. A gente encontrou pessoas, né, que na realidade nos fez ter um norte, e encontramos também pessoas que quiseram podar, né, as nossas ideias, os nossos sonhos, né? Nessa mesma empresa, eu conheci um cara que ele só tentava me levar para, digamos assim, para luxúria, entende? O cara não chegava na empresa, todo convite que ele fazia. Aí uma das vezes eu atendi, né, o convite dele, e penso num arrependimento.
E aí, quando eu me vejo, ele tinha sumido e eu estava num bairro totalmente violento, né, em São Paulo. Isso era 3 horas da manhã. Caramba. Isso longe, eu estava longe de casa. E aí, 3 horas da manhã, e aquele monte de gente muito louca. Eu também já estava melhorando, já tinha endoidecido, já estava voltando ao normal. Eu disse, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí perguntei um carinha assim, como é que eu faço para chegar no metrô? Eu vou falar o bairro, você vai ver como era a boca pesada. Até hoje deve ser Tiradentes. Tiradentes. É pesado ou não? É. Aí eu saio 3 horas da manhã. Quando chego no metrô, o cabo diz, sobe 5. Eu digo, por amor de Deus, eu vou ficar aqui até 5 horas. Eu digo, velho, deixa eu dar uma entradinha aí, eu vou me suportar esse vento aqui, um vento frio na madrugada em São Paulo. E naquela época fazia mais frio ainda. Aí o cara vai e cedeu uma brechinha assim, eu fiquei lá no cantinho, né? Um sono terrível. Sei que, de repente, abriu as bilheterias, eu peguei o metrô e me acordei, eram umas 11 horas da manhã, que eu não sei como eu cheguei, na Praça da Sé, dormindo num banco da praça. Caramba. Entende? Eu digo, rapaz, que negócio é esse que esse doidinho me botou? Pronto, quando eu cheguei em casa, tá todo mundo preocupado, onde é que você tava? E isso é hora de chegar, e não sei o que lá, e eu já me aprontando para voltar, né? Para trabalhar. Então, tudo isso acontece e tem os seus prós e contras. O que é que eu tirei como lição? Nunca mais eu vou sair com esse doidinho. Entendeu? Lição, aprendi. Não vou mais. Capei, não vou mais. Então, tem muita gente que passa por situações e volta à mesma situação. Exatamente porque não faz essas observâncias. Isso, né? isso. Não observa que deu errado. Deu errado, eu poderia ter sido assaltado, eu poderia ter sido morto, eu poderia... Qualquer coisa que pudesse ter acontecido comigo de ruim na situação que eu estava. No meio de pessoas desconhecidas. Porque o único cara que eu conhecia que estava na balada foi embora e me deixou lá. É preciso você Entende? reconhecer essas coisas, né? Na caminhada, você perceber, né? Coisas que vão acelerar, como eu falei, vão acelerar o processo da tua jornada. Entendeu? Então, se você não perceber isso, você vai tardar, vai demorar muito e talvez nem chegue lá. Isso. Né? A gente entende muito isso. Fábio, essa história de Celso é fantástica, né? Isso, então, você que está assistindo o podcast, você pode ver que todo mundo passou por dificuldades. Então, se você está passando por alguma dificuldade, não desista. Continue acreditando, né, Celso? O Brandão aqui falou algo, né? Ele estava perdido em São Paulo, um homem difícil, né? E hoje, o grande radialista Celso Brandão, ele chegou lá. Então, assim, esse podcast a gente criou justamente para ajudar pessoas como você, com as histórias reais aqui. E você tem potencial. Dá um norte na sua vida. Isso. Que acredite, é possível. A gente quer colaborar, né? Compartilhar um pouco da nossa vivência e a gente pode chegar lá junto com você. Estamos chegando já ao final do nosso podcast, pessoal. Mas... A história de Marquinhos a gente nem ouviu, nem a sua. Vamos deixar para uma próxima. Né? Já para a chamada para um próximo podcast. Aqui é a história de 3, 4, 5 podcasts aqui. Se a gente for contar a história, né? Só para complementar isso que o Fábio falou, né, sobre Celso, né? Diante de todas essas dificuldades que Celso passou, né? Hoje ele é uma das vozes que marcou Afogados da Engazeira, né? Isso. Hoje impactou a vida de milhares de pessoas, tanto da nossa cidade como daqui da região. Do próprio estado de Pernambuco, né? Isso. É verdade. Agora deixa eu contar uma história de rádio. Quando eu parei de trabalhar agora... Tem que ser breve. É breve, muito breve. Quando eu parei de trabalhar agora, eu achei muito interessante isso, por isso que eu vou colocar aqui. Aí uma senhora me para na rua e diz assim, rapaz, tu parou de trabalhar? Parei e tal. Rapaz, minha tia tá muito nervosa. Eu digo, o que foi que aconteceu com ela? Disse, você era o namorado dela. Ela ligava o rádio e disse, agora eu vou ouvir meu namorado. Vou ouvir meu namorado. Aí botava um perfume do lado do rádio. Caramba, velho. Que legal. Isso aqui é o perfume dele, isso aqui. Eu fiquei olhando para ela assim, ela disse, é sério? Eu disse, então me leve para conhecer sua tia. Eu disse, não, Celso, ela tem um problema assim de... né? Eu acho que ela deve estar com Alzheimer, esse tipo de coisa assim. Mas eu era o namorado dela. E aí, Wally, e aí, o que é que tu achou disso? Tem que voltar.
Cara, é fantástico essas histórias, né, Marquinhos? E a gente tá chegando ao final do nosso podcast, pessoal, mas eu quero que você entenda, o nosso podcast é para isso, para te dar direção, para acelerar o teu processo, acelerar a realização do teu sonho, você não desistir, acreditar em você, chega lá. Cada um de nós vamos dar uma palavra aqui, um conselho para você. Eu queria começar pro Marquinhos. Marquinhos, você fala muito, cara. Não deixaram você falar nesse podcast. Não, cara, aqui eu tô como... eu acho que... Copiloto. Não, é uma experiência. Eu sou como é que você... Quando você tá testando algo... Enfim, eu sou esse protótipo. Eu sou esse protótipo aqui de um de vocês, né? De um de vocês que quer aprender, que tá perto, assim, de pessoas que viveram algo extraordinário, que conseguiram romper essa barreira da dificuldade, que conseguiram romper os seus próprios limites, né? Tanto físicos, financeiros, como psicológicos. Eu acho que uma das grandes barreiras que a sociedade vem enfrentando é psicológica. Verdade. Né? Então, eu sou a representação, nesse podcast, eu sou a representação de um de vocês aqui, né? E eu queria pedir mais uma vez, né, que você que chegou até aqui, nesse momento, que você possa curtir esse podcast, possa compartilhar, se inscreva no canal e ative as notificações, porque irão vir histórias tão espetaculares, tão fantásticas, quanto essas que foram apresentadas aqui. Então, vem junto com a gente, né, nessa aventura. Verdade. Fala, Fábio. O que é que você queria ou poderia deixar, né, para essa pessoa que está com medo de avançar aqui? A gente criou esse podcast porque a gente acredita em você. Uau. A função aqui é essa. Forte. Então, talvez, se você não acredita em você, existem 5 pessoas aqui que criou isso aqui porque a gente acredita em você. Então, se você chegou até o final, isso já é uma grande vitória para a gente e para você. Então, eu só queria deixar essa passagem. Acredite em você como a gente acredita em você. Uau. Forte. Muito forte. Fala, Brandão. Pois é. Eu faria as palavras do Fábio as minhas palavras. Acredite. Que se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. Acredite você primeiro. E aí as pessoas vão começar a entender que você tem um valor e passar a acreditar em você e na sua ideia. Boa. Aí história de pessoas que viveram, Fábio, que saiu da miséria ali, vamos dizer assim, de uma vida medíocre, né? E hoje é um odontologista, como é que fala? Implantodontista. Implantodontista. Eu engasgo meio aí. Eu tava tão orgulhoso aqui porque tu repetiu essa palavra diversas vezes sem travar. Caramba, eu quero falar assim também. Implantodontista, né? De renome, marca a geração aqui da nossa região toda. Muita gente que vem de fora para cá para fazer tratamento com ele. Também Celso Brandão, que radialista também, que marcou geração. Inclusive, tinha uma namorada... Se for na época de hoje, era virtual, né? Mas, como é que a gente pode dizer? Ondas sonoras. Não, eu não tinha namorada. Ela tinha. Ela tinha eu como namorado. Pois é. Nem a conheci. E aí são histórias, pessoal. Histórias maravilhosas como essa e a gente vai aprender. Você aqui nesse podcast, você vai ter o norte. E o que eu quero te dizer, aquilo que o Fábio falou, acredite em você. Vai em frente, porque você é capaz. E além do que o Fábio falou, tem 5 pessoas aqui, mas existem 6 seres, né? A presença de Deus está aqui e Ele é o maior, Ele acredita também em você. Eu quero te chamar para a ação. Deixa no comentário o que é que você achou do nosso podcast, da história de Fábio, de Celso Brandão, desse podcast. E pode colocar aí algum tema que você deseja que a gente venha falar. Coloca no comentário aí, eu aguardo por você. Até lá e bem-vindo ao nosso podcast, o podcast mais direcional do nosso país.